Oi, artistas, tudo bom com vocês? Bom, eu estou super nervosa. Talvez eu não consiga nem pintar tão bem assim, porque eu literalmente liguei a câmera do meu celular e ela começou a passar um monte de faixinha preta. Eu pensei que o meu celular ia queimar, ia explodir e não ia dar nem tempo de gravar vídeo. Então, assim, eu tô super nervosa ainda. Não passou o medo, tá? Eu espero que dê tudo certo nessa gravação, e que eu consiga terminar. Meu Deus, sério, eu tô muito nervosa, assim, porque foi muito. Eu nunca tinha visto, tipo, nunca aconteceu isso, sabe? Da câmera fazer isso. Então, assim, como uma boa brasileira, abri o congelador e, tipo, fiquei na frente com o celular pra ver se esfriava, que eu acho que era por causa disso. Enfim, aparentemente não tá mais, pelo menos eu não tô vendo, né? Mas vai que na hora que eu parar aqui for editar apareça, enfim. Mas aí vocês já estão sabendo. Então, por isso, me ajudem, tá? A monetizar pra comprar uma câmerazinha pra eu gravar conteúdo pra vocês. Porque, assim, gente, meu celular já tem 4 anos. Então, assim, ele já tá, sabe? Já segurando a mão de Deus. Enfim, a referência que a gente vai pintar hoje é essa daqui, tá? Eu simplifiquei. Tirei muita coisa que eu acho que é desnecessário pra pintura. Um exemplo foi essa parte aqui que tem os carros, né, lá no fundo. O painel também eu simplifiquei muito no rascunho, vou mostrar pra vocês. O desenho mesmo, eu só fiz até aqui, assim, até o braço dela aqui, eu não fiz aquela parte que tem um retrovisor. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês agora. Então, eu só fiz até aqui mesmo, até o braço dela. O painel, como eu disse, eu simplifiquei ao máximo, então aqui eu só vou realmente passar tudo preto e segue o baile. A parte dos carros lá, que eu disse que eu tirei, então também não tem. Aqui os carros. Então, basicamente é isso. Bom, chega de enrolação, então vamos começar a pintar logo. Já tem 2 minutos e eu só tô falando. Enfim. Bom, vamos começar aí por esse fundo, né? Naquela parte verde lá do fundo. Então, vamos só utilizar azul. Eu só usei, né? Verde, azul, um pouquinho de amarelo aí pra misturar com verde. Por conta da iluminação, né? Que tá batendo lá nas árvores, enfim. E um pouquinho mais abaixo, tipo, pra fazer o chão, sabe? Então, eu usei, tipo, um laranja, um ocre. Cozinha assim, sabe? Amarelinho, vermelho, tipo, vocês puxam aí por essas cores. Sempre olhando a referência, tá? Então não tem muito segredo. Bom, esse vídeo aqui vai ser também um mini desabafo, né? Contando as fofocas da vida. Vamos lá, que é o que a gente gosta. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu até já falei com algumas pessoas lá no Instagram, e as pessoas também, tipo, falaram, meu Deus, é real isso, eu também passo por isso, sabe? É sobre trabalhar com encomendas. Eu gostaria de saber a opinião de vocês também. Então, se puderem deixar aí nos comentários o que vocês acham sobre esse tema. Bom, eu esse ano fechei minha agenda. Eu fiz uma última encomenda tem alguns dias atrás, né? E sério, meu Deus, tão cedo na minha vida eu não quero fazer encomenda. Eu não sei se vocês também são assim, né? Quem trabalha com arte, quem trabalha com encomenda. Mas eu enjoei de fazer encomenda de um jeito assim. Meu Deus do céu. Não, é muito ruim trabalhar com encomendas assim, sabe? Porque assim, pensem comigo, vamos ver se vocês concordam. Às vezes tem pessoas, tá? Tô falando que é todo mundo não, em nome de Jesus. Tipo, tem algumas pessoas que quando vem encomendar um arte com a gente, sabe? Tipo assim, eu não sei o que passa na cabeça desse povo, mas elas alteram tanto assim as coisas que é pra tá, sabe? Que dá agonia. No final, eu até tava conversando isso com a Loca, eu acho que era com ela. Ai meu Deus, eu sou péssima de memória, gente. Mas eu acho que foi com ela. Tipo assim, a gente muda tanto, sabe? A pintura, que tipo, pessoa, eu não gostei disso, eu quero a cor desse jeito, não sei o quê. Tipo, a gente altera tanto
Isso eu tô falando em relação a retrato, né, gente? Pelo amor de Deus. Tipo assim, retrato de pessoas, né? Entre queridos, enfim. Tipo assim, tem umas pessoas que gostam tanto de ficar nessa de ai, altera isso, que no final, tipo, eu me pergunto se quem tá pintando, quem tá fazendo a arte sou eu ou a pessoa. Porque é surreal o tanto assim que umas pessoas, sei lá, sabe? Não sei se é só porque tá pagando e aí quer que seja exatamente como ela queira, né? Sei lá, assim, sério, eu acho isso meio bizarro. Entre outras coisas também que já aconteceram, assim, de trabalhos mesmo, de não estar, sabe, na vibe de fazer retrato, porque tem horas que eu realmente não quero pintar retrato, eu não quero pintar gente, eu não quero, sabe? E aí a gente tem que pagar as contas, né, querida? Então, assim, a gente tem que fazer de todo jeito, mesmo que a gente não esteja no momento de fazer. Mas graças a Deus, eu consegui pagar meu cartão, tá? Eu quitei. Ai, meu Deus, é muito bom, gente, se livrar de dívida. Eu nunca mais vou parcelar uma coisa, em nome de Jesus. Eu só compro agora se eu tiver o dinheiro. Se eu não tiver, eu não compro parcelado, mas nem com reza. Então, assim, eu tô me sentindo muito livre, sabe? Claro, né, meu bolso tá, assim, mais pra vazio do que cheio, né? Com certeza, porque eu parei de fazer as encomendas. Então, mas assim, estou bem, sabe? Meu marido dá pra pagar as contas aqui em casa, tá tudo certo. E aí eu vou tentar mesmo, meu foco, meu direcional do trabalho, principalmente, assim, primeiramente, né? Agora, de início, é tentar aqui monetizar o canal, pra eu ter uma rendinha, né, também, porque só pintar e não receber R$ 1 também ninguém vive, né, gente? A gente precisa de dinheiro pra sobreviver. Então, é a minha principal meta aí desse começo de ano, é realmente monetizar o canal pra eu ter uma rendazinha com isso, na produção do conteúdo e tal. E, bom, parei as encomendas e eu não quero tão cedo fazer encomendas, em nome de Jesus, porque, assim, me desgastou muito, muito mesmo. Na verdade, teve uma cliente, inclusive, deixa eu contar uma fofoca aqui pra vocês. Teve uma cliente uma vez que, sério, eu já tava quase enlouquecendo. Foi tanto que, tipo assim, eu disse assim, mulher, não precisa mais me pagar, entendeu? Tá tudo certo, eu não vou cobrar nada, eu fiz o trabalho e tal, mas eu não vou cobrar nada, absolutamente nada, entendeu? Então, tipo, tá tudo em paz, vai com Deus. E a mulher simplesmente, ela surtou. Tipo assim, do nada, ela começou a me mandar um monte de áudio dizendo que não, que ela... Isso porque ela não tinha pagado, tá, gente? E ela disse que ia pagar e não sei o que, e que tava esperando não sei o que. E isso, tipo, já tinha um mês, sabe? Por isso que eu passei a fazer as encomendas recebendo 50%, sabe? Porque nesse tempo aí eu não fazia isso ainda. Enfim, e a mulher surtou, assim, e começou a me mandar um monte de mensagem. E, sério, eu fiquei muito mal, tipo, muito mal mesmo, sabe? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu entreguei a arte, no final ela pagou, enfim. E eu não quero mais saber e tá tudo bem, cada um no seu canto. Mas, assim, teve uns casos, tipo, esse, assim, que, tipo, meu Jesus amado, não. Eu não quero, não. Não, senão eu vou ficar louca antes do tempo e eu só tenho 25 anos. Então, esse foi um dos motivos de eu ter também parado de trabalhar com retratos, assim. No geral, eu tô bem cansada, sabe, de retratos. Às vezes é um valor muito baixo para muito trabalho e eu acho que não compensa. E eu só tô falando aqui, falando, mas é mais um desabafo mesmo. É um pinta e fala, não sei se enquadra, né, nisso, mas... Enfim, gente, essa pintura tá ficando a coisa mais linda, não tá, não? Assim, eu tô amando. Maravilhosa, perfeita. Se vocês perceberam, nessa filmagem que eu fiz agora, bem de pertinho assim,
dá pra perceber que ao redor, tipo, dos elementos ali do painel, do volante e tal, tem tipo um contorno marrom. Não sei se tem uma explicação pra isso, mas eu gosto muito de fazer isso, sabe? Principalmente com a guache, porque por ela ficar muito, sabe, muito chapada, os locais, assim, tipo, a cor muito, né, dividindo ali e tal. Não sei explicar. Enfim, eu gosto de passar esse marrom porque dá uma suavidade. Acho que dá uma suavizada, né? Suavizada é melhor. Uma suavizada nas bordinhas. Então, acho que fica show de bola. E como vocês perceberam no processo, não tem segredo nenhum. Eu recebo muitas mensagens no Instagram sobre isso. Deu, tipo, suas pinturas, tipo, a luz e sombra das suas pinturas são muito lindas, tal, não sei o quê. Como é que você faz? Eu gostaria de fazer assim também, eu queria aprender. Gente, não tem muito segredo não, sinceramente, assim, pra ser bem sincera, eu só preencho os locais mesmo, entendeu? Então, não tem nada especial que eu faça, não. Literalmente, eu só preencho mesmo os locais, e aí, tipo, no lugar que é mais escuro, eu vou deixar mais escuro, no que é mais claro, eu vou deixar mais claro. E só isso mesmo. Mas assim, também quando é pra deixar claro, tem. Nessa pintura vocês vão ver que eu vou, tipo, nessa parte ali do rosto dela e do cabelo, eu nem vou pintar em alguns locais, então vai ficar o branco do papel mesmo. Tipo, sabe? Aquele bem exagerado mesmo. Eu exagero, no caso, né? E nos locais que é pra ser, tipo, bem escuro, eu também deixo preto, entendeu? Então eu acho que deve ser isso. Pra ficar, tipo, sabe? Bem assim, bem dividido, um local bem escuro, outro bem claro. É só isso que eu faço, sabe? Eu vejo muito que artista no geral, quando tá começando, tem medo. Eu também no começo tinha medo de, tipo assim, escurecer muito um local ou deixar o outro muito claro, sabe? Isso é super normal. Aí, tipo, fica uma cor só, sabe? Tipo assim, não tem profundidade, sabe? Nas cores que você coloca. Então, no começo, né? Tô falando isso quando a gente tá começando. Então, tipo, meio que fica só uma cor, assim, você não consegue perceber se aquele tá mais escuro, se tá mais claro, porque é praticamente a mesma cor, assim, na mesma intensidade, né? Então, sempre que eu ia estudar, mesmo lá no começo, eu já era super ousada, filho. Eu era, entendeu? Das quebradas. E aí eu sempre fazia isso, tipo assim, pegava referências que eu tinha mesmo, né, que eu usasse, sei lá, tipo um preto, mesmo que ninguém não usasse naquela época, mas eu usava, tô nem aí. Tipo assim, eu usava um preto, sabe, aquarela preta mesmo, e colocava num local e quando, tipo, eu achava, né, que o preto não ficaria legal, tipo, eu usava só o marrom puro mesmo, assim, bem intensa, sabe, a cor, pra ficar bem, bem escuro. E no local também que era claro, eu às vezes nem pintava, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? Você exagerar, eu acho que essa seria a palavra, eu acho que eu exagero. E aí fica bonito no final, sabe? Não fica uma coisa feia, pelo menos eu acho, né? Então, vocês percebem que nessa parte aí do cabelo, ó, tem uns locais que eu não pintei, tipo, tá o papel mesmo, sabe? O branco do papel, eu não pintei. E naquela outra parte do cabelo lá, que eu já fiz aqui próximo ao rosto, né? Próximo ao braço ali. Tipo, vocês viram que eu passei um preto mesmo. Então, assim, ou é branco ou é preto também, entendeu, minha filha? O negócio não tem medo, gente. Tem medo, não. É só um papel, uma tinta e um pincel. Não é, tipo, sabe? Uma coisa, meu Deus, vou morrer. Não, gente. É só... Não tenham medo, não, sabe? E se tiverem, vão com medo mesmo, tá? Aí tá tudo certo. Pelo amor de Deus. E fiquem um pouquinho aí com o processo desse cabelo, tá? Porque eu já falei 15 minutos, eu acho. Pra vocês estudarem bem isso aí, o que é que eu faço. Não tem muito segredo de tipo assim, o cabelo, eu vou puxando o fio assim, eu vou fazer... Na hora, assim, na doida mesmo, entendeu? Nada a ver com nada. Eu vou fazendo o que eu julgo parecer com cabelo, porque eu sou péssima com cabelo, sabe? Eu nunca gostei de cabelo. Então eu só vou... isso aqui tá mais claro, isso aqui tá mais escuro, sabe? Assim, sem muita ordem. E é isso.
vejam aí o finalzinho dessa parte do cabelo. Bom, voltei, né? Sei que vocês sentiram saudades da minha voz. Mas é pra falar um pouquinho sobre o processo da pele, que é uma coisa também que eu recebo muita mensagem lá no meu Instagram. Sobre o processo da pele com guache. Gente, assim, as primeiras que eu fiz, eu não entendi nada como é que funcionava a guache. Eu realmente não sabia pra onde ia. Eu tava tentando fazer, na verdade, como se fosse aquarela, só que não tem nada a ver com aquarela. Então, a pele eu vou realmente fazendo uma junção de cores. Tipo assim, eu misturo, sei lá, vermelho com amarelo. Vermelho não, né? Tipo um magenta mesmo, da guache da Pentel. E aí, tipo, dá um laranja ali. E aí, aquele laranja eu coloco um pouquinho de branco. Aí fica um tonzinho mais arrosado, mais alaranjado. E aí eu vou juntando. Tipo, isso na mesma paleta, sabe? Eu, tipo, não misturo separadamente. Eu vou misturando na mesma paleta. Por isso que fica, tipo... eu acho, né? Eu julgo, tá bem harmônico, sabe? Não fica bem dividido assim. Claro que fica as manchinhas da guache normal. Mas, tipo, não fica algo bem dividido, sabe? Então, basicamente eu vou juntando assim, parte por parte mesmo. Como vocês viram aí, foi rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou trazer com certeza mais vídeos do processo de pele assim. Eu vou trazer um que, tipo assim, seja um rosto, né? Pra vocês acompanharem, pra eu deixar o vídeo longo e em tempo real. Mais ou menos assim, pra vocês acompanharem bem. Não se preocupe, vai ter muitos vídeos, galera, pra vocês. Muitos vídeos. E aí eu vou fazendo a junção, na mesma paleta mesmo. Vou fazendo a junção, misturo o branco, misturo a aquarela marrom, né, com esse tonzinho. Misturo, por isso que eu disse que eu utilizo a guache com a aquarela, porque tem cores que eu não consigo misturar com a guache, aí eu vou lá já pegar a cor pronta da aquarela e misturo com a guache, dá super certo. Então basicamente é isso, tipo amarelo, rosa, vermelho, e aí vou misturando com branco, misturo com preto, misturo com cinza, misturo com azul, entendeu? Então assim, vou só juntando mesmo, sabe? Não tem nada especial também não. E essa, gente, é a nossa linda e maravilhosa pintura. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei muito essa pintura e o processo dela. Espero de coração que vocês tenham se inspirado e gostado. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!